Tudo bem, pessoal? Então, dando seguimento aos vídeos desse canal, vamos continuar com os relatos, né? Para as pessoas, para trianguladores de plantão, é o alerta. Oh, o Rick vai falar mais coisa lá, atenção. A gente tem que tentar invalidar. Não. Mas a verdade tem que ser dita, porque esse canal é a luz da verdade e encorajando as pessoas que encontrem a luz da verdade de vocês. Para que vocês, então, através desse processo de encontrar a luz da verdade de vocês, vocês possam cada vez mais e melhor clarear os caminhos, afugentando, então, a escuridão, não só da vida de vocês, mas quem sabe de demais pessoas em volta de vocês. Antes de começar esse vídeo propriamente dito, tem muita coisa para ser conversada, assim, porque eu vou aproveitar um pouco e comentar sobre a situação, as coisas que estão acontecendo no mundo e de que forma, entende? Isso pode estar afetando vocês, de que forma essa situação pode, inclusive, afetar vocês não só energeticamente, mas espiritualmente falando. Afetar, inclusive, a própria percepção da realidade que vocês têm. Essa semana, gente, ela vai ser intensa, tá? Provavelmente as pessoas empatas reais, não as falsas, não aquelas que querem se fazer de empatas, mas as que realmente têm bala na agulha. Vocês podem estar sentindo como fossem ataques, como tivessem situações aparecendo para vocês de uma forma mais intensa. Vocês podem estar sentindo como... Estou dando um alô para a natureza aqui. Vocês podem estar sentindo como dificuldades, pessoas querendo incomodar vocês, pessoas triangulando, conflitos, pessoas querendo briga, argumentação, encrencas, pessoas acusando vocês injustamente, pessoas com falsos testemunhos aparecendo. Isso, eu acredito que nessa semana isso vai ser muito intenso, a cada dia mais. E eu vejo isso culminando no sábado, dia 6. Eu acho que sábado, dia 6, será um dia muito, muito intenso. Fiquem atentos. Eu não sei, eu não tenho alcance para saber exatamente detalhes do que vai acontecer, mas existem várias coisas acontecendo. Acho que provavelmente alguma situação pode acontecer, alguma situação muito séria pode acontecer lá na Venezuela. Inclusive, situações, não sei, lá na Venezuela, mas eu acho que tem em outras partes do mundo também. Então fiquem atentos e atentas, tá? Vocês não estão vendo pelo em ovo se vocês estiverem, infelizmente, tendo essa experiência dessas pessoas fazendo esse tipo de coisa contra vocês. Eu tenho vivenciado isso com muita intensidade, principalmente tal e qual está escrito na Bíblia, que no final dos tempos aparecerão pessoas zombeteiras, falsos profetas, a toda essa questão da desinformação, da mentira, e haverá então uma intensidade, né, de seres querendo afastar vocês da luz, afastar vocês da verdade. Nesse canal eu cumpro uma missão que me foi passada de enviar uma mensagem
E eu tento fazer isso da melhor forma que eu posso, entende? Dentro de todas as minhas limitações, dentro de todos os meus defeitos, eu tento passar essa palavra, essa mensagem. E eu tenho certeza que essa mensagem tem ajudado muita gente, mesmo tendo ajudado muita gente, e as pessoas que foram ajudadas nem sempre conseguem executar uma reciprocidade, como por exemplo ajudando, dando patrocínio a esse canal. Esse canal e a fundação não tem um fundo monetário, mas o que eu digo? Enquanto eu consigo estar aqui, aproveitem, porque não só eu, mas todas as pessoas que produzem um conteúdo diferenciado, entende? Eu já tinha falado isso. O que será do mundo quando essas pessoas não estiverem mais aí? A única coisa que vocês vão ter vai ser acesso a essa palhaçada toda da desinformação que existe por aí, entende? Então, mais uma vez, quem tem condições, quem quer fazer parte de uma verdade maior, patrocinar esse canal, fazer parte da história, fazer parte da fundação, vocês têm informações sobre isso na descrição desse vídeo. Estão todas as informações ali, né? E para as pessoas que querem um acompanhamento individual, eu ofereço a opção de coaching, mas entre em contato comigo, entende? Para saber mais detalhes, as informações estão na descrição desse vídeo, porque as vagas, né, digamos, as vagas disponíveis estão sendo preenchidas com rapidez, e não quer dizer que também exista essa oportunidade por muito mais tempo. Mas enquanto tem, quem tem interesse, aproveita. Então, gente, eu acho isso, entende? Até sábado a situação está bem violenta, a situação está difícil. Existe uma intensidade. Eu chamo isso como fosse sendo ataques, como ataques espirituais. Por quê? Porque existe toda uma energia negativa, uma energia da própria escuridão que não quer de forma alguma que essa verdade, que a luz, que tudo isso venha à tona, que as pessoas se libertem através da verdade. Então, as pessoas que têm essa luz interna, elas vão ser as primeiras a serem atormentadas e atacadas por essa energia pesada que está propagando pelo mundo, entende? Só que essa energia pesada sabe que seus dias estão contados, que haverá alguma mudança, mas antes que essa energia seja reciclada, haverá ainda uma intensidade da mesma, porque isso está sendo feito para que isso está sendo disponibilizado para que as pessoas percebam que existe uma responsabilidade pessoal de cada um escolher como agir e responder pelas consequências de suas escolhas, entende? Então, como eu digo para as pessoas que me enchem o saco, para as pessoas que me difamam, para as pessoas que triangulam, para as pessoas que estão criando toda uma discórdia, perdoo vocês, entrego vocês na justiça de Deus. Tenho dó de vocês, porque eu não queria estar no lugar de vocês quando vocês colherem aquilo que vocês estão plantando, tá certo? Mas vocês que plantaram, e é vocês que colherão. E essa situação toda, né, gente, isso é uma coisa muito intensa, e assim como é intenso também, né, o processo do despertar. Então, eu tinha mencionado no vídeo anterior toda aquela situação que aconteceu. Evidentemente, isso agitou
algumas esferas, né, provavelmente as esferas familiares, e o pessoal lá da Joana, né, o pessoal deve estar assim, nossa, o Rick tá falando, será que ele vai falar tudo? Será que ele vai falar tudo? Aguardem e vejam. Não, mas não pode, não faz isso. Tarde demais, tá feito. Tá, gente, então, como eu digo, esse canal, o enfoque dele é mais sobre a questão de ter nascido numa família narcisista. Então, o que eu comentei no vídeo passado era em relação, assim, para criar um contexto, como é que eu aprendi as coisas que eu aprendi, como é que foi minha experiência, entende? Mas será que isso... O que acontecia com o Rick quando o Rick era bem pequenininho? E o que aconteceu com aquele Rick? Então, assim, gente, quando uma criança passa por um abuso por pais narcisistas, o pai, a mãe, ou na pior das hipóteses, os dois, e com toda ainda a infeliz dinâmica, né? Toda a dinâmica familiar de irmão, irmã dourados, os facilitadores, os enablers. E a criança, então, que é considerada o bode expiatório, essa criança é aquela criança que tem uma luz dentro dela, que ela não compartilha, que ela não comunga daquelas mentiras, daquela maneira manipuladora, daquela maneira nociva e tóxica e disfuncional presente na família. E a criança, ela vai ter uma ligação muito mais intensa e forte com um correto, e ela vai ter um sentimento muito diferente daquele presenciado na família tóxica, na família disfuncional. E justamente por ela ser diferente, isso vai fazer com que ela seja alvo dos ataques, como eu estava mencionando, né, que as pessoas atualmente estão sendo alvo de ataques caso elas tenham essa característica, inclusive, né, de buscar pela verdade, propagar a verdade, nesse momento em que a escuridão tenta afastar as pessoas desse caminho. Então, quando eu era criança, eu me lembro que uma coisa visível, assim, era o meu apego por animais, entende? Claro, por que eu tinha apego por animais? Porque eu percebia que, de repente, um carinho, entende, presente num serzinho, num cachorro, num gato, era completamente diferente do que o presente na minha família, e eu ia buscar o que era o saudável, e eu encontrava isso, então, nos animais, né, em cães, gatos. E eu me lembro que eu era muito pequeno e tinha um pessoal, quando ia para a praia, apareceu um cachorro de rua, era tipo uma mistura de labrador com golden retriever, assim, era um cachorrão, entende? Com uma pelagem da cor tipo golden, mas não exatamente daquele tipo, e um cachorro mais forte, assim, tipo um golden, um labrador, mas era mais um daquele porte. E eu dei o nome desse cachorro de Duke, era o Duke. E era incrível porque eu poderia passar, vamos supor, um ano inteiro, entende? Aí eu vi o Duke, por exemplo, em janeiro, aí passava o ano todo e era janeiro do outro ano. Eu chegava e eu sentia que o Duke sabia que eu estava chegando. Isso, sei lá que idade eu devia ter, gente. Olha, sei lá, 5, 6 anos, 7. Entre 5 e 7 anos, entre 4 e 8 anos, por aí. E eu sentia que o Duke sabia que eu estava chegando e dava assim uns minutos e eu olhava e lá vinha o Duke. E era uma coisa engraçada porque, por exemplo, se eu estivesse comendo alguma coisa, sei lá, estou comendo, sei lá, uma coxinha de galinha, estou comendo um sanduíche, e aí o Duke tivesse, eu pegava e dava pro Duke, o Duke mordia, aí eu comia de volta, sabe?
E eu me lembro que minha família olhava aquilo assim, horrorizada. Olha lá o Ricardo com aquele cão polguento, sarnento. Mas para mim era o Duque, entende? E eu não via nada ruim naquilo. Qual não é a minha surpresa? Que o Duque some. Aí eu pensei, sei lá, entende? Eu senti que tinha acontecido alguma coisa com isso. Aí passou um tempo mais tarde e eu tava brincando e passaram umas meninas com uma caixa de papelão e elas disseram: ô menino, quer gatinho? Quer um gatinho? Eu olhei assim, como assim? Ela, a gente tá doando aqui uns gatinhos, quer um? Aí eu fui todo faceiro, olhei dentro da caixa assim, e tinha, eu acho que uns 3, 4 gatinhos lá dentro. E eu vi, e tinha um gatinho que ficou me olhando com aquela carinha assim. Aí eu peguei e fui todo faceiro para casa. E eu disse, olha só, ganhei um gatinho, peguei, né? E o pessoal já me olhou com aquela cara assim, aquele olhar, aquela cara que vocês conhecem muito bem. O nome dessa gatinha era Kika. E era muito engraçado porque então, nessa faixa etária, aonde eu ia, eu me lembro disso. E a Kika, que devia ter o quê? Uns 3 meses, 4 no máximo, com o rabinho em pé, assim, toda a faceira. Eu me lembro que a gente brincava de esconder, eu me escondia, aí ela me procurava, aí ela se escondia, eu procurava ela, sabe? Até o dia que chegou, né, de voltarmos, né, da praia. Aí a Kika veio junto e eu na garagem, o pessoal tirando as coisas do carro disseram, Rick, leva isso lá para cima, né? E eu disse, mas eu tenho que levar a Kika. Aí disseram, não, deixa a Kika aqui, leva primeiro isso, depois volta, né, e leva ela. Aí foi o tempo de eu ir, subir, descer. Quando eu olhei, eu disse, cadê a Kika? Aí eles disseram, a Kika fugiu. Eu disse, como assim a Kika fugiu? A Kika fugiu. Aí eu saí correndo, entende? Larguei tudo, fui procurar. Eu não encontrei a Kika e mais tarde eu encontro a Kika. Eu não sei o que aconteceu, mas eu encontrei a Kika morta. Eu não sei se ela foi atropelada, não tinha, mas ela estava tipo num meio fio, sabe? Evidentemente, eu sofri muito e ninguém, pai, mãe, irmãos, irmãs, ninguém dava bola para como eu estava me sentindo, era tipo aquela coisa, que criança chata, ficar chorando, entende? E aí durante muito tempo eu quis muito um bichinho. Então eu queria muito um cachorrinho, a gente morava num apartamento naquela época. E eu estava sempre querendo um cachorro. Aí um dia eu chego em casa de tardezinha, de noite, assim. Eu devia ter o quê aí, uns 10 anos, 11, 12 no máximo. Não, acho que 10 anos, 9, 10 anos, por aí. E aí a minha irmã diz, adivinha o que tem? Pô, eu não sei, quando ela fala, aí eu disse o quê? Aí ela disse, o que tu sempre tá sempre falando? E aí eu disse o cachorrinho, e ela disse, adivinha o que tem? E eu com os olhos já desse tamanho, assim, nossa, tem um cachorrinho, sabe? Aí ela disse, tá lá na cozinha. Eu disse, o cachorrinho, tem cachorrinho lá na cozinha. E eu eu procurava, assim, na área tudo, e não achava o cachorro, entende?
E eu desesperado, assim, voltei, e aí nessa tava todo mundo já se contorcendo, rindo na sala. Que nem umas hienas, assim. Sabe? Tipo hiena rindo, assim. E eu, pô, mas cadê o cachorrinho? E aí a minha irmã disse, e junto com o meu irmão, tão lá, tá lá no forno, e me veio assim, será que mataram o cachorro, deixaram o cachorro dentro do forno? Aí eu fui lá voando na cozinha e o que tinha no forno era cachorrinho quente. Evidentemente, quando eu voltei e eu olhei aquele bando de hiena rindo, sabe? Eu olhava, sério, eu não entendia por que estavam fazendo aquilo. Isso associado com eu ter a minha infância inteira escutado da minha irmã e do meu irmão que eu tinha sido encontrado numa cestinha, que eu era adotado, que eu não fazia parte da família, que apesar de eles dizerem que era o meu irmão, eu era um estranho, eu tinha aparecido ali, mas eu não era parte da família, entende? E tem muito mais coisas sérias, entende? Eu me lembro que eu tinha dificuldade na escola, acho que com matemática, não me lembro exatamente o que era. E aí a minha irmã estava me, abre aspas, ajudando, fecha aspas, ela se irrita e ela se agarra nos meus cabelos, e ela começa a me rodopiar, segurando pelos cabelos até a hora que ela solta e eu saio voando de costas na parede, entende? Ou o dia, por exemplo, que tem uma menina, né? Então eu estava brincando com meus amigos e aí aí o pessoal sobe e eu fiquei lá e aparece essa menina, eu devia ter o quê? Uns 8, 9 anos, e aparece essa menina e ela vem e diz assim, pô menininho, olha só, e ela já vem abrindo a calça, ela devia ter uns 17 anos mais ou menos, ela vem abrindo as calças assim, baixando o zíper, aí eu consigo ver a calcinha dela, e ela chega e diz assim, olha aqui que eu vou te mostrar, ó. Nossa, eu fiquei assustado com aquilo, aí saí correndo, cheguei em casa, né, e naquela época eu dormia com meu irmão, no mesmo quarto, aí ele, que é que tu tá, assim, ofegante, o que houve? Ela disse, não, pô, tem uma menina lá que ela começou a abrir as calças e me mostrar lá. Aí ele se irritou, entende? Que eu não tinha agarrado a menina, que eu não tinha, sei lá, trepado com ela, entende? Ele ficou muito irritado que eu não tive uma atitude de usar aquela situação sexualmente falando. Então ele pega, né, veste uma botas, né, cano alto, e ele resolve então sair me chutando pelo corredor do apartamento, aos berros, dizendo, tu é um abostado, tu é um inútil, tu não sabe fazer nada. Só que eu, aos berros, pedindo socorro, para minha surpresa, eu olhava e eu via a minha mãe, o meu pai e minha irmã olhando aquilo sem ninguém fazer nada. Até hoje eu tenho a cicatriz nas costas dessa agressão. Isso que eu estou falando para vocês de novo é 3%, entende? Então o Rick na infância cresceu com esse tipo de coisa, entende? Só que a essência do Rick nunca deixou de existir, ela só foi mascarada por todo o gaslight, ela só foi mascarada por toda aquela manipulação, aquele lodo que jogam em cima, entende? Da pessoa, querendo disfarçar, querendo que ela esqueça então quem ela é. Durante um tempo aquilo ali teve um efeito e consequências em mim, entende? Foi ali onde a autoestima começa a ser corroída e a pessoa começa a ficar insegura, mas a essência está lá,
entende? Então, evidentemente, quando eu cheguei na fase, como eu estava contando para vocês no vídeo passado, isso é uma situação difícil porque já vem toda essa bagagem. Isso aí é inerente da questão do estresse pós-traumático complexo, entende? Então, e só concluindo assim, eu me lembro que eu tinha acessos de choro, entende? E eu consigo entender o porquê, porque eu tinha uma mistura de raiva, uma mistura de ódio, uma mistura de desespero, porque o tempo estava passando e eu me sentia cada vez menos entendido, eu me sentia cada vez mais isolado de tudo e de todos. Há primos e primas nessa época. Tudo bom, primos e primas? Como é que vocês estão? Estão curtindo esse canal? Beleza? Essa aqui é para vocês agora. Aí então, quando tinha festas, por exemplo, de família, o pessoal me deixava num canto sozinho, ninguém falava comigo. E ainda queriam dizer que eu era o estranho, que eu era o bizarro, que, olha só, o Rick lá fica num canto, mas ninguém vinha, me convidava e ninguém me fazia eu me sentir parte, entende? Não tinha aquela coisa, primo, vem cá, ô prima. Não tinha isso aí. Esses são aquelas pessoas que fazem parte daquele enredo, entende? É isso que eu digo, num abuso por narcisismo na família, tem muita gente que está sabendo, que está vendo o que está acontecendo, e essas pessoas fazem questão de virar para o lado e fazer de conta que nada está acontecendo. Primeiro, porque elas são covardes. Segundo, porque elas daí não vão ter que lidar com a realidade. Terceiro, se são as facilitadores, são o que eu chamo de prostitutas morais, que se vendem em troca de algum benefício financeiro, de algum presentinho, então, que o clã demoníaco narcisista oferece, né, para essas pessoas, entende? Então, a criança, ela vai se desenvolvendo com isso, e é um milagre, entende? Que ela consiga chegar numa fase adulta e evidentemente sem ter se matado, sem de repente ter ficado dependente química de drogas, ou dela própria ter virado uma criatura narcisista. Então, para os canais de desinformação que falam sobre narcisistas, que protegem as criaturas narcisistas, dizendo coitadinha da criatura narcisista, não é mesmo? Porque, olha, ela teve uma infância muito difícil, viu? Tem muita gente que eu ajudo que teve uma situação difícil e nós não viramos narcisistas mesmo por nós termos tido uma infância difícil. Então, não é porque a pessoa teve uma infância difícil que isso vai colocar ela como uma criatura narcisista. Não é porque uma pessoa teve dificuldades que isso vai justificar a filha da putice. Ela é filha da puta porque ela escolheu ser filha da puta. Isso é uma questão consciente, tá? As pessoas que não se tornaram assim foi porque elas, através de muito esforço e de uma responsabilidade muito grande delas, buscar não seguir aquele caminho e não se tornar daquela forma, entende? Elas buscaram justamente não ser daquela forma porque elas viram que aquilo não é legal. Então fique bem claro isso aí. E quem não gostar do que eu tô falando, que judiação! Então, gente, essa situação, entende? Ela vem num crescente, ela vai evoluindo, ela
começa a surtir, entende, efeitos. Ela começa a trazer uma série de dificuldades, entende? Tu quer ver uma coisa, por exemplo, eu não tenho o meu primeiro e segundo grau. Eu não sei, é como eu tivesse hibernado, entende? Eu tenho algumas memórias, todas como eu odiando. Por que eu odiava? Porque eu estava odiando, entende? Tá passando por aquela situação, carregando toda essa bagagem, esse lodo que tinha sido jogado em cima de mim, entende? E, evidentemente, a minha interação com pessoas naquela época era uma coisa complicada, porque provavelmente eu vivia uma realidade que era completamente diferente da delas, e aquilo me fazia lembrar tudo aquilo que eu queria ter e não tive, e ao mesmo tempo existia aquela coisa daquelas pessoas, entende, incapazes pelo fato delas, da incapacidade, sei lá, da limitação, delas jamais entenderem o que pode ser que tem, o Rick parece que ele não está legal, tem alguma coisa que está incomodando ele. Entende? E isso então a pessoa vem na infância, ela vai acumulando o estresse pós-traumático complexo, todos esses efeitos, ela começa a entrar na fase da adolescência. Os primeiros relacionamentos já vão ser apontados como problemáticos. A família vai sempre jogar tudo isso. Rick, tá só se relacionando com gente que não gosta de ti. Porque tu não presta mesmo. Quem é que vai gostar de ti, entendeu? Tu tem que se fuder mesmo. Entende? É isso aí, sabe? E aquilo vai tomando uma dimensão cada vez maior. Por quê? Porque é como um copo d'água, e aquele copo d'água ele já está cheio, e qualquer gotinha que cai nisso aí vai fazer transbordar esse copo. Entende? Então o limiar, a capacidade da pessoa lidar com estresse, lidar com frustrações, lidar com dificuldades, esse limiar começa a ficar mais baixo, e ela entra numa reatividade, numa hiperatividade, onde ela está sempre buscando, cara, se a situação tá ruim, é o seguinte, provavelmente ela vai ficar pior ainda, então a gente tem que se preparar, entende? E evidentemente a pessoa então ela sai da adolescência, entra no início da fase adulta, e aí aquilo, entende? O que acontece com todas... Vocês vão passar por isso, entende? Todas aquelas pessoas que de repente... Todas aquelas pessoas que me conhecem, que sabem o que eu estou falando, de repente elas vão dizer, putz, cara, olha só, eu nunca tinha imaginado que o Rick estava passando por tanta situação difícil. Putz, cara, olha só que loucura. Só que nenhuma delas é capaz de entrar em contato e dizer, cara, eu quero te pedir desculpas, eu tô vendo, eu tô entendendo a situação por outro lado. Não, elas vão preferir fazer aquilo que elas sempre fizeram, que é negar para não ter que lidar com a situação. Então, tudo isso que aconteceu na infância, todas essas dificuldades, todos esses abusos, isso vai carregando, trazendo para vocês uma carga maior, mais intensa, e vocês vão começar a entrar num aspecto solitário, e as pessoas vão dizer que você está no aspecto solitário porque você é um bosta, você não merece nada, que tudo é sua culpa, que você tem mais é que se arrebentar mesmo, entendeu? E isso só vai agregando ao gaslight, isso só vai trazendo cada vez mais, entende? Mais intensidade nas consequências do abuso na vida de vocês. E vocês não têm culpa nenhuma disso estar acontecendo. Aí, evidentemente, tem outras situações, entende? Que decorrentes daquilo tudo que eu tinha falado no vídeo passado, que eu vou expandir um pouco mais. Mas eu quero mostrar para vocês aquilo que eu mencionei no vídeo passado, isso
se era difícil vocês escutarem aquilo imaginando um sofrimento, eu quero que vocês entendam que aquele sofrimento começou quando eu era muito pequeno. Muito pequeno. E a frustração, a angústia de passar por tudo isso e as pessoas em minha volta fazerem de conta que não está acontecendo nada, o problema é dele. O que o Rick fez para merecer isso? Toda a história tem dois lados, não é mesmo? Então, se alguém abusou dele é porque ele está abusando de alguém. Aquela a famosa mentalidade zumbilândia. Miaus! Hoje eu consigo rir disso, mas teve muitas lágrimas, teve muito sofrimento, e tem ainda, entende? Um sofrimento dantesco, um sofrimento muito difícil. É muito difícil lidar com isso aí, muito. E tem que ter muita coragem para lidar com isso. Mas é só através dessa coragem, é só através dessa iniciativa que a gente se recupera e não sucumbe a um vitimismo profissional ou justificar, eu sou um filho da puta porque foram filha da puta comigo, não é verdade? Aí é aquela explicação do narcisista, o narcisista é do jeito que é porque coitadinha é doente, tá dodói, judiaram dele, oh, que neném, entende? E essa narrativa ela percorre as ondas, né, de comunicação, os canais de comunicação de uma forma intensiva, porque é através dessa repetição que eles estão tentando programar na cabeça de vocês uma mentira, porque na verdade a desinformação ela só tem efeito quando as pessoas acreditam nela e não questionam mais nada. Mas, que nem disseram para mim logo que eu comecei o canal, putz, até então tinha lá um canal de uma mulher falando sobre narcisismo, aí o Rick apareceu aí trazendo uma proposta diferente. Na verdade, o que eu trouxe foi um aspecto pioneiro de integrar experiência acadêmica, experiência profissional e experiência pessoal, consolidando o que existe de melhor sobre narcisismo no mundo e trazendo para o público aqui no Brasil. Entende? E isso é um trabalho pioneiro, isso é o propósito da Fundação Luz da Verdade, trazer, entende? A verdade para que a verdade, no caso a gente está falando sobre essa questão de narcisismo, que essa verdade ajude vocês a se libertarem, que vocês olhem e dizem assim, cara, o que o Rick está falando é muito parecido com o que aconteceu comigo, nossa, sabe, dá para perceber nos olhos, dá para perceber que o que ele está falando é verdade, e aí as pessoas começam a sair daquela ilusão que aquilo que tinha acontecido com ela era culpa delas, ou que não tinha acontecido, entende? Tem pessoas, gente, tem monstros existem, são de diversas formas, demônios existem, sabe, demônios existem, monstros existem, e alguns desses demônios e monstros, eles vêm na forma de narcisistas, entende? Quanto mais rápido vocês entenderem isso, mais rápido vocês vão se livrar das consequências do que aconteceu com vocês, porque não é com remédio que se resolve um problema de origem espiritual, entende? Porque é a batalha entre o bem e o mal, a verdade, a mentira, entende? Eu já tinha dito, a nossa experiência humana aqui, ela é caracterizada pela dualidade, e na dualidade existe todo esse aspecto polarizado, né? Onde nós somos contemplados com livre-arbítrio para nós escolhermos e lidarmos com as consequências das nossas escolhas. Só que o que aconteceu? Esse mundo foi se tornando está se tornando tão narcisista, com tendências cada vez mais narcisistas, que as coisas abomináveis têm acontecido e as pessoas acham
que não vai ter consequência. As criaturas narcisistas acham que não vai ter consequência, tá tudo numa boa. Aguardem. Assim como, entende? Não cabe a mim querer ver essa justiça sendo realizada. Essa justiça não vem de mim. Essa justiça vem de Deus, Deus que criou tudo. Deus, entende? Se existe uma criação, é porque alguém criou a criação. E as criaturas narcisistas querem que vocês não pensem dessa forma. Que tudo seja, que vocês acreditem que tudo foi um acidente. Na verdade, foi uma célula que ela começou a se dividir, entendeu? E aí teve o Big Bang e, puf, nasceu a vida. É uma retórica assim, entende? Chega a ser cômico. Mas quando a gente acorda, e o que está enlouquecendo as criaturas narcisistas é que as pessoas que estão despertando, elas estão conseguindo reconhecer a retórica e conseguem aí reconhecer que essa retórica ela se repete da mesma forma, independente se é o canal A, B, C, entende? Todo mundo fala a mesma coisa. A única coisa que muda é o embrulho, mas o conteúdo é todo o mesmo. E as pessoas estão ficando muito chateadas porque nesse despertar as pessoas estão conseguindo enxergar essa retórica e dizer que coisa mais ridícula isso, eu não quero, e rejeitar a mentira. Entende? Mas todo um esforço de sedução tem sido realizado para que as pessoas não rejeitem a mentira, para que elas aceitem a mentira e queiram a mentira. Então, é isso que eu falo na questão da separação do joio e do trigo, entende? Confirmação. Tá, gente? Então, confirmação da confirmação. Então, gente, assim, para vocês que estão passando por tudo isso, tá? Eu quero que vocês entendam que tem alguém aqui que entende e que não esconde a realidade de vocês. Ele não está querendo enfiar a goela abaixo de vocês culpa ou dizendo que não, você tem que cuidar da criatura narcisista, tem que ajudar, coitadinha, ela é dodói. Essas pessoas fazem o que fazem conscientemente. Elas fazem o que fazem conscientemente, planejado, pensado, arquitetado. Elas têm consciência de tudo, do início ao fim. Então, se elas judiaram e fizeram mal a vocês, é porque elas fizeram isso porque elas quiseram, tá entendendo? Porque assim elas planejaram, assim elas desejaram. Então, essa é a questão que as pessoas não querem que vocês, as pessoas, digamos assim, amigas da desinformação, subsidiadas pela desinformação, que querem que vocês não entendam realmente o que está acontecendo. Mas acontece que vocês estão entendendo, acontece que tem lá o Rick que está trazendo todo um conteúdo diferenciado. Pô, o cara, ele faz coach, mas, putz, o cara tem uma vasta experiência acadêmica, profissional e pessoal. Ele não está dizendo que faz uma coisa sem ter condições de estar fazendo aquilo. Pô, o cara fala umas situações que os outros não falam. Por quê? Porque eu compartilho aquilo que eu vivenciei, aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu pesquiso. Entende? E eu faço isso por vocês. Eu faço isso por amor a vocês, por respeito, por querer que vocês fiquem bem e porque, como eu disse, Deus me deu uma missão. Então, com o amor que eu recebo de Deus, com a luz que eu recebo de Deus, eu transmito isso para vocês. Tá? Eu sei que tem pessoas que têm sentido saudade das lives, tá? Se eu conseguir suporte para o canal o suficiente, eu volto a fazer isso.
Tem muita coisa, entende, nesse momento que seria importante, de repente, mencionar numa live. Enquanto isso não acontece, então eu procuro proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês da melhor forma que eu consigo. Tá certo, minhas queridas e meus queridos? Muito obrigado pela audiência de vocês. Que a paz de Deus traga sempre luz, verdade, discernimento para vocês. E na sequência dos vídeos eu volto com novos assuntos. Tchau.